Então, amigos, vamos nos concentrar, vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe nesta noite. Vamos agradecer a presença de todos os mentores espirituais do nosso grupo, que esses benfeitores amigos estejam aqui ao nosso lado, nos intuindo, para que nós possamos aprender ao máximo com os ensinamentos de hoje. Vamos agradecer a Jesus, a todas as bênçãos que Ele tem nos dado. A bênção de acordar todos os dias e ter uma nova oportunidade de crescer e de fazer de uma outra forma. Obrigada, Senhor, por todas essas bênçãos, pela bênção do conhecimento da doutrina espírita, e que possamos a cada dia evoluir e dar um passo à frente. Que assim seja, Senhor. Amém. Assim seja. Posso começar, então? A Vânia está no computador, Vânia? Não, acho que não, né? Não, tô no celular, hoje não consigo. Então, tá bom. Paula, você pode ler a primeira parte, fazendo um favor? Leio. Vamos lá. Médiuns e mediunidades. Apenas ligeiro símile da vida comum, para salientar a importância da preparação do médium perante a mediunidade. No parque industrial, o automóvel é um prodígio de técnica. Peças trabalhadas com esmero, velocidade calculada, controle perfeito. Previsão, favorecendo despesas mínimas. Conforto na condução e ganho de tempo. Dentro da máquina, porém, está o motorista, de cujo bom senso dependem a segurança e a paz dos viajantes. E se o motorista não protege o carro, não lhe dispensa atenção fora do movimento, se abusa da sua capacidade ou se não respeita as leis do trânsito, por mais haja havido perfeição nas oficinas para a construção do veículo, será muito difícil conservar o automóvel ou escapar de riscos graves. Na mediunidade, o ensinamento é o mesmo, à luz do esclarecimento. A doutrina espírita é um prodígio de orientação e de apoio, instruções claras, socorro constante, amparo na vida e diretriz exata para o aproveitamento integral das horas. No exercício da mediunidade, entretanto, está o médium, de cujo bom senso dependem a harmonia e a bênção das manifestações espirituais. E se o médium não defende as próprias faculdades, se não estuda a fim de ampliar o próprio discernimento, se abusa de suas possibilidades ou se não serve ao próximo na seara do bem, de modo a conquistar merecimento e valor nas relações entre as criaturas, por mais haja perfeição na doutrina espírita para assegurar o intercâmbio espiritual, será muito difícil conservar a mediunidade ou escapar de amargas experiências. Obrigada, Paula. Os fantasmas da mente. Revendo arquivos e arquivos espirituais, assinalamos quedas lamentáveis daquelas almas chamadas pelo Senhor, em todos os tempos, a compromissos na seara do aperfeiçoamento humano, e, especialmente, neste último século, as que foram convocadas para servir a doutrina espírita. Justo assim, venhamos a destacar que, dentre todas as provas humanas em que sucumbem os tarefeiros mais promissores, 3 existem mais graves e mais frequentes: o abuso da autoridade, o envilecimento do sexo e a paixão do dinheiro. Vejamos alguns exemplos. Nos excessos do poder, surpreendemos a cada passo.
a concorrência a posições destacadas nas galerias de mando terrestre, em prélios acirrados e violentos nos quais grandes esperanças e sublimes projetos da espiritualidade são impiedosamente exterminados nos desvarios da inteligência. A transposição de forças que deveriam ser criteriosamente aproveitadas nas construções doutrinárias para o endeusamento da personalidade e consequente procrastinação de serviços ligados à emancipação coletiva e ao aprimoramento humano. Nos desregramentos afetivos são comuns a fuga aos compromissos sentimentais assumidos, com a destruição de uniões e lares organizados pela esfera superior, na condição de bases destinadas à reencarnação de elevados missionários dispostos a contribuir na redenção da Terra, exalção do futuro. A rendição da pessoa às teias da aventura emocional, em cujos fios viscosos pululam entidades vampirizantes, interessadas na hipnose de condição inferior, sob a qual tombam numerosas almas sensíveis, situadas no campo terrestre para feitos gloriosos da mediunidade. Nos delírios da usura repontam calamidades das mais encontradiças. A capitulação diante de tentações infelizes, no manuseio de altas subvenções dessa ou daquela procedência, em cuja trama caracteres bem-intencionados se veem envolvidos nos jogos da apropriação indébita, fantasiada de competência. A vinculação gradativa a propina douradas, à margem do serviço fraterno, propelindo sorrateiramente a criatura para os desvios absconsos do profissionalismo religioso. Os espíritos mentores permitem que o ceareiro do bem seja testado de modo a lhe verificarem as forças para que lhe dilatem encargos e ações. Geralmente, o companheiro em falência não é a única pessoa a se prejudicar em semelhantes defecções e, por esse motivo, às vezes, os orientadores maiores julgam mais acertado que o problema seja de imediato, para prevenir quedas futuras, piores e mais espetaculares de comunidades inteiras. Todos os caminhos da obsessão disfarçada que apontamos constituem aferidores espirituais dos cultivadores do bem e da luz, conscientes das próprias responsabilidades, sem qualquer tangente à desculpa, por deterem consigo forças suficientes para superá-los. E por isso mesmo, quando caem, não encontram apoio algum dentro de si mesmos para eximir-lhes a culpabilidade, adotando então o afastamento das tarefas, a estagnação das próprias vidas e a perda da oportunidade evolutiva que a reencarnação lhes oferecia. Precatem-se, pois, nossos irmãos domiciliados na esfera física, porquanto no abuso da autoridade, no envilecimento do sexo e na paixão do dinheiro, se levanta a trilogia sinistra dos mais perigosos fantasmas da mente, a lançar muita gente boa e capaz nas sarjetas da sombra e nos despenhadeiros da inutilidade. Albano do Couto, Ceareiros, de volta, Médium Valdo Vieira. Bom, obrigado a todos. A mediunidade, né, o trabalho na doutrina espírita é uma área, né, das possibilidades de crescimento, né, da criatura humana, né? E muitas vezes essas duas mensagens, principalmente a segunda, pode ser tratada de uma maneira, né, estando eu na posição daquela pessoa, teria feito eu diferente? Estando eu, né, estivesse eu na condição daquele indivíduo,
né? Eu não teria feito mesmo. Então, muitos de nós viemos a este mundo, né? Nós vamos enfocar a mediunidade hoje e os perigos que rondam a mediunidade, mas não são diferentes dos perigos que rondam, de uma certa maneira, as nossas vidas, né? Que tenhamos ou não compromissos na divulgação do espiritismo, no trabalho espiritual, no socorro aos necessitados, que tenhamos vindo com compromissos assumidos. Então, esses fantasmas, né, do orgulho, do envelhecimento, né, da degradação do sexo, do apego ao poder e ao dinheiro, né, mas ele fala, aí são os três, né? Ele fala que ele fez uma análise das fichas, né, os arquivos do plano espiritual, e como quem faz uma avaliação estatística, né, das causas de fracasso. A gente lê, por exemplo, no livro Mensageiros, são centenas de médiuns que são enviados, né, ao planeta, que reencarnam com o trabalho da mediunidade nas mais diversas áreas. Você pode ser médium no sentido de ter vindo à Terra para auxiliar pessoas necessitadas, né? Você pode ser médium realmente no trabalho na casa espírita, nas reuniões mediúnicas, você pode ser médium na evangelização infantil, você pode ser um educador de vidas, né, na mocidade espírita, você pode, enfim, a mediunidade tem uma amplidão de sutilezas e de possibilidades, né? Então, nós achamos, muitas vezes, que vir à Terra com a tarefa da mediunidade é uma missão. É raramente uma missão, né? Muitas vezes é uma oportunidade de crescimento que foi solicitada e que foi muito solicitada por nós. Mas ele diz no texto, né, são os 3 maiores problemas para médiuns que vieram com compromissos na doutrina espírita, né? Neste último século, ele diz que reencarnaram com o compromisso da doutrina espírita. Então, tragédias de nível sentimental, amoroso, né, apego ao dinheiro e ao poder, tudo isso tem feito, né, tem levado embora das tarefas do bem pessoas que tinham missões, né, que poderiam transformar suas vidas em missões abençoadas para a humanidade. E é muito triste, é muito doloroso quando isso nos acontece, porque são oportunidades preciosas que são perdidas. Então, nós poderíamos acrescentar outros fantasmas, né? Fantasma do medo, que às vezes nos bloqueia. O medo é um fantasma, ele bloqueia, às vezes, o nosso progresso espiritual, né? Se nós não enfrentarmos o medo, nós não crescemos. A questão da preguiça, né? Então, às vezes, a gente continua, né, é preguiçoso, não quer mudar de vida, não quer mudar de hábitos, não quer enfrentar um novo desafio. Então, são vários os fantasmas. Ele diz que esses 3 que ele cita são os principais. E é muito, né? A gente tem que ter, a cada vez que eu vejo na internet, né, uma nova pessoa, um jovem começando, eu digo, meu Deus, né, oremos por esta pessoa, né, para que ela se mantenha firme, para que o ideal que a trouxe ao mundo, né, que a trouxe ao mundo, seja cultivado, para que, né, cada vez que um médium está sendo, né, está começando na mediunidade, cada vez que uma pessoa está começando a se encantar pela doutrina, pelo estudo, que quer participar, que quer, né, nós temos que orar por nós todos, né, para que nós possamos agarrar essas oportunidades de trabalho. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos, né? E muitas vezes, essas 3 forças que ele diz no texto, são forças terríveis que têm testado as nossas almas há muitos séculos. E nós quase sempre temos caído, né? E o médium, quando ele nasce, ele pode vir com planos muito bonitos, com tarefas predeterminadas muito bonitas, mas ele vai ter que enfrentar quem ele é, ele vai ter que enfrentar o que ele construiu em si mesmo. Então,
sei lá, vamos pensar em exemplos, né? Você foi um poderoso senhor de escravos que tinha todas as escravas à sua disposição. Você tinha um harém. Ou você foi um Dom Juan sedutor que destruiu lares e famílias, ou que aproveitou o charme, a influência para conseguir vantagem, se imiscuir, destruir vidas. E chegando ao plano espiritual, você se dá conta. Né? Trabalha muitos anos, estuda, se recupera, e aí você sabe que não vai dar conta de resgatar numa vida tudo o que precisa fazer com todas aquelas pessoas com quem você errou. Aí você pede a mediunidade. Por que a mediunidade? Porque estando encarnado você pode trabalhar com os encarnados, e estando médium você pode ajudar aqueles que foram afetados por você e outros mais no trabalho mediúnico. Então você consegue trabalhar nos dois lados da vida. Não tem como reencarnar todo mundo que você fez mal, ou que você precisa ajudar, ou que se propõe a ajudar, numa só vida, num só lugar, para que você possa fazer aquilo. Leva séculos, às vezes, para a gente conseguir consertar alguma coisa do nosso passado. E a mediunidade é essa oportunidade que nos é dada para isso. Então, quando você nasce, você foi um Dom Juan sedutor, ou uma Mata Hari, né, uma mulher sedutora que conquistava os homens, que os dominava, que os manipulava, que fazia isso por interesses políticos. Aí você nasce médium. Aquelas forças que você cultivou estão presentes em você. A sensualidade, a capacidade de atrair, de manipular. Né? E você vai encontrar pessoas, e elas muitas vezes vão bater no centro espírita, e o médium vai se sentir chocado, atraído, aquelas forças voltam. Então, nós vemos, né? A pessoa vai enfrentar o dilema, né? Entre a nova vida que ele quer construir, que ele precisa construir, e as tentações do passado que voltam a assediá-lo. Você foi um homem poderoso, uma mulher poderosa, que teve muito dinheiro, muita influência, você manipulava a política, estava em todas as maquinações políticas, e você sente atração de novo por aquilo. Então, você é uma pessoa muito bem articulada, fala muito bem, faz exposições no centro espírita, e alguém chega e fala, você não gostaria de participar da política? Ou, né, nós mesmos temos esse sonho, porque nós queremos voltar. Né? Por que eu vou usar a minha oratória para ficar fazendo palestra espírita só? Isso eu posso fazer, tá, tudo bem, mas eu poderia usar isso para me colocar na política. Né? Então, muitas vezes o médium é tentado novamente nas áreas em que ele já fracassou. Né? E é muito delicado tudo isso, né? Nós vemos companheiros nossos que estão indo muito bem na internet, que estão fazendo conferência para centenas de pessoas, né? E aí, de repente, a pessoa começa, por que não vender alguma coisa? Né? E muitas vezes começa a sedução do dinheiro, né? Do glamour, de começar a dar seminários a preços exorbitantes, né? Não deveria nem cobrar, né? Mas não só cobra, como cobra preços exorbitantes, vão fazer seminários em navios 5 estrelas, em hotéis de luxo, né? E aí nós começamos a ver, né, a perda daquele objetivo, porque mais uma vez nós caímos diante dos mesmos erros do nosso passado. Cabe julgamento? Não, porque provavelmente nós não sabemos o que nós faríamos na mesma situação. Se eu amanhã tiver 100.000 abonês, né, inscritos nas minhas contas de YouTube, eu vou ter a ideia de começar a vender alguma coisa? Né? Então, o médium precisa de pessoas que digam para ele, não, cuidado, né? Não vá por aí. E nós temos sempre um instinto de dizer, todo mundo faz. Todo mundo menos o Chico Xavier. Todo mundo menos Allan Kardec.
né? Todo mundo menos Ivone Pereira, todo mundo menos Caibar Schutel, menos Eurípides Barçanufo, menos Bezerra de Menezes, e aí a lista vai. Então, por que nós oramos para esses? Porque eles foram aqueles que venceram aquilo que para nós ainda é um desafio. E nenhum de nós pode garantir que não vai cair amanhã em uma dessas ilusões de novo. Então, eu fiz uma introdução um pouco longa, mas é um assunto extremamente importante, né? Tanto se formos médiums, se conhecermos médiums, se queremos desenvolver a mediunidade, porque se conhecemos um médium, né, nós sabendo isso, nós podemos orientá-lo. Se temos a mediunidade, nós podemos caminhar tomando cuidados, né? Talvez o nosso fantasma não seja nenhum desses três, seja outro, né? Mas nós temos lá no Mensageiros, por exemplo, o caso da senhora que perdeu a reencarnação por medo, daquela que perdeu a reencarnação por comodismo. O marido não gostava, não queria saber de espiritismo, não queria ir no centro espírita, brigava com ela, colocava as filhas contra ela, e ela achou melhor não... Então, os nossos fantasmas podem ser outros, né? O comodismo, o medo, a preguiça, né? Então, que a gente se analise, né? E é para isso que essa lição, esse estudo foi colocado aqui hoje para a gente. Então, vamos lá, palavra aberta. Oi, Adriana. Te ouvindo falar, César, eu fiquei pensando aqui, né? Mas sempre os mentores, eles ficam mostrando o caminho, né? Eles ficam tentando mostrar para a pessoa que ela está se desviando. Então, sempre, no livro Os Mensageiros, a gente estudou, né? E a gente viu que eles vivem mandando mensagens e mensagens, e às vezes o médium, ele finge que não está ouvindo, não está vendo, não tá querendo entender, mas é assim, né? Pensa que é para os outros. Que é para os outros, que não é para ele. Então, assim, o chamado está sempre ali, né? O chamado para o médium ir fazer e estar no caminho certo, e não só o médium, nós também, né? Às vezes os problemas que aparecem, nós, que digo eu, né, que não sou médium, bom, todos somos médiums, lógico, né, Gi? Mas, assim, nós que não temos a mediunidade desenvolvida como vocês, nós também estamos sempre ali, tem sempre coisas que aparecem, né, determinados problemas que aparecem exatamente para nos mostrar, ei, você está saindo do caminho, vamos voltar. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, né, tem que ficar atento para isso. E qual a forma de ficar atento? Silenciar, rezar e estar sempre alinhado com o plano espiritual, e a gente vai conseguir entender, né, os recados, né, que vão chegar à medida que a gente vai se desviando. Perfeito. Bom. Oi, Yuri. Eu estava pensando muito como é triste ver muitos médiums na internet que eles cobram muito dinheiro por fazer trabalhos, né? Então, como eles podem utilizar esse dom? Eu me lembro muito do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz que é um dom gratuito de Deus, que ele nos deu esse dom para instruir os homens, para ser intérpretes, para conduzir-nos no caminho do bem, né? Então, como é muito fácil para a gente se desviar. Eu me lembro que em umas reuniões mediúnicas, uns espíritos, eles oferecem dinheiro para nós, hein? Dizer, você quer dinheiro, eu vou dar muito dinheiro, você vai ser rica, você trabalha para mim. Então, como eles sempre estão tentando a gente, hein? Eles sempre estão, como nós precisamos ser muito fortes, tem essa convicção, essa coisa que a doutrina nos dá, essa muita fé, no caminho do bem, e que nós buscamos.
Nossa. Acho que a Adriana tocou no assunto, e a Yuri também, né, que é as forças do mundo, né, que nos buscam, as preocupações da vida que a gente tem, né, quanto tempo a gente tem que se ocupar para viver nesse mundo, né, e às vezes isso nos desvia, né, do caminho, porque nós todos aqui, médiuns ostensivos, né, que se comunicam com o mundo espiritual, ou os outros que que não têm essa mediunidade aflorada, mas, como a Adriana disse, todos nós somos médiums, né, porque de uma forma ou de outra nós recebemos do alto as intuições dos espíritos, né, nós somos canais de comunicação entre o material e o espiritual, todos nós somos, né? Se nós estamos no caminho do bem, nós vamos ser canais do bem. Então, eu acho que é esse o chamado, né? Para que a gente a gente preste atenção na nossa conduta como filhos de Deus, né? Como médiums que somos e conhecedores da doutrina espírita, porque nós temos compromisso com isso. Já citamos aqui o livro Os Mensageiros, e no livro Os Mensageiros, eles relatam casos de irmãos nossos que se prepararam muito, e a preparação, para quem lê o livro, a preparação é de 30, 50 anos, que há uma preparação para vir para o mundo, e atuar como médium no mundo, né? E atuar como um trabalhador da doutrina no mundo. E quantos desses que são preparados se perdem, porque as obrigações, as tentações do mundo são muito grandes, né? Então, seja pelo sexo, pelo dinheiro, pelo poder, pelo medo, pela fuga, não importa qual seja o motivo, sempre vai ter algo que nos puxa fora. E, além disso, né, tem as forças do mal, as forças inferiores que querem nos tirar do caminho também, impedindo que a gente faça o trabalho do bem, né? Impedindo que a gente realize o trabalho do Cristo. Então, nós que conhecemos a doutrina espírita, somos todos compromissados com essa doutrina, somos todos compromissados com o objetivo de falar do bem, de viver o bem, de fazer o bem, e de levar a mensagem, né, a mensagem da doutrina, a mensagem do Cristo adiante. Nós temos o compromisso e a gente tem que estar muito atento, porque se a gente foge desse compromisso, os espíritos, eles vão tentar nos alertar. Várias vezes, eles vêm nos alertar. Então, existem muitos sinais que a gente, às vezes, neglige, né? Às vezes, os sinais chegam e a gente neglige. Às vezes, uma angústia, às vezes, um mal-estar, né? E chega uma hora que eles abandonam, eles vão falar, vamos deixar aí, e aí vamos ver o que acontece, entendeu? Isso que vai acontecer. E aí, às vezes, vem uma doença grave, vem um acidente na família, que é aquele clique, desperta aí, vamos despertar porque você está dormindo, você tem compromisso, é preciso trabalhar. Então, a gente tendo a oportunidade do estudo e do conhecimento, a gente vamos nos colocar no trabalho, vamos realizar aquilo que a gente se propôs a realizar, porque nós não viemos lá para esse mundo para empurrar a vida com a barriga, né? A gente veio a trabalho, a gente veio com compromisso para realizar e para fazer o bem, para levar a mensagem. Então, é um chamado, né, para que a gente esteja atento aos sinais. E se temos medo, procuremos orientação. Acho que não existe razão para ter medo do contato com o mundo espiritual. Eu não conhecia, antes de começar a doutrina espírita. Eu estudava a doutrina espírita durante muito tempo, mas eu não tive contatos durante esse tempo de estudo com o mundo espiritual. Mas não existe por que ter medo. E agora que eu tenho contato com os espíritos e que a gente orienta, né? O César é médium e eu faço a parte de orientação dos espíritos que se comunicam, é uma bênção poder fazer isso, esse contato, porque é um meio, né? É um jeito da gente de trazer o mundo espiritual, as notícias do mundo espiritual para o mundo aqui na Terra. Então, quem é médium
e sente a necessidade de desenvolver a mediunidade, não precisa ter medo, é buscar orientação, é o estudo, porque aí é um dom de Deus, é uma graça. Eu fiz um estudo essa semana sobre a mediunidade, né, no nosso estudo de quarta-feira, e no livro dos médiuns ele fala muito isso, né? Que a mediunidade é um dom. E tudo que é dom, tudo que é talento, é para ser usado para o bem, para o crescimento, para a renovação. Então, é muito importante que quem é médium faça o bom uso desse dom que é dado de Deus, por Deus, né? Porque é um jeito de avançar mais rápido, de aprender mais rápido, de contribuir, né? De ajudar, de auxiliar. Então, é uma maravilha quem tem esse dom, né? Então, tendo medo ou tendo a reflexão que deve ser feita é o que está me atrapalhando, me tirando do caminho de servir. Então, e tentar encontrar uma forma, né, de voltar, né, de encontrar o caminho de volta. Porque Jesus precisa de nós, os bons espíritos precisam de cada um de nós no trabalho do bem, e nós podemos contribuir muito com esse trabalho, né? E é um trabalho muito bonito, é um trabalho maravilhoso, e quando a gente se coloca a serviço do bem, a gente se sente privilegiado, é um privilégio poder fazer o que a gente faz. E como o César disse, né, às vezes a gente está ajudando os espíritos que nós mesmos tiramos do bom caminho em outra encarnação. Então, isso é uma bênção poder realizar isso, né? E aí as famílias, os familiares desses espíritos que estão ali torcendo por ele, ficam tão agradecidos que aí eles também querem nos proteger. Então, aumenta a nossa proteção, né? Então, é muito bom tudo isso. Eu acho que é uma bênção realmente muito grande. Círculo do bem, né? É o trabalho no círculo do bem, e o bem aumenta, e o bem é levado adiante, e a gente é instrumento disso. Oi, Cristiano. Eu recebi uma mensagem essa semana, eu posso ler um trechinho, César? Não. Eu recebi essa mensagem na segunda-feira, depois que eu fiz o evangelho. Eu não costumo receber em casa, mas às vezes vem muito forte, eu acabo escrevendo. Vou ler só um trechinho que está bem relacionado com o estudo de hoje. Fala assim: já sabem o quanto há de necessitados a serem resgatados dos desvios provocados pela ambição, orgulho, vaidade e tantos outros sentimentos que só fazem aumentar as chagas da humanidade. Por isso é necessário ação e dedicação ao bem. Lembrem-se e abram os olhos para observar o quanto são beneficiados e quantos estão à espera de uma mão que se estenda para que possam se agarrar antes que se sufoquem no lamaçal da ignorância e do orgulho. Trabalho no bem há para todos, basta não escolher aquele que mais lhe satisfaz, pois isso é mais fruto do egoísmo do que vontade de ajudar. Então tá aí, né? O orgulho sempre está aparecendo nas mensagens justamente para chamar a nossa atenção, né? Porque todo mundo corre o risco corre o risco não, né? Todo mundo tem um pouco de orgulho. Eu acho que é um grande mal da humanidade mesmo, que a gente está aí para combater. E como que a gente pode combater isso? Ajudando, né? Trabalhando no bem. Perfeito, Cristiano. Certamente extremamente apropriado. E você tocou no assunto do orgulho, né? Antes de passar a palavra, provavelmente esse o obstáculo maior que o médium tem. Porque qualquer que seja o fantasma, né? Aí que ele fala, como a Giovana disse, os espíritos vão nos enviando. Às vezes pelo próprio médium chega, né? As mensagens. Que é para diverti-lo, tome cuidado com isso, com aquilo, né? E lógico que o médium recebe, né, mensagens que é para uso do grupo, para uso geral, né, para alimentar nele, né, a atenção, a vigilância. Nós estamos sempre recebendo. Mas são amigos que falam, são estudos, né, e aí nós vamos vendo assim, os erros que eu cometi pessoalmente, né, e foram muitos,
foi sempre o orgulho que esteve em questão, porque a gente não quer ouvir, a gente acha que sabe, a gente acha que sabe o que quer, não, eu quero isso mesmo, eu quero fazer tal coisa, eu vou suspender minhas atividades por enquanto, vou me dedicar a isso, e aí nós vamos vendo, né, que a espiritualidade tenta nos avisar, é um amigo que chega, que fala, mas a vida é muito complexa, né? Nós não temos, às vezes a providência divina não tem outra opção, nossos benfeitores não têm outra opção senão nos deixar cair. E porque eles tentam de todas as maneiras nos ajudar, nos auxiliar, nos enviar, né, os meios para a gente. Mas se a pessoa não está acordada para entender que aquilo é um aviso, que aquilo é um chamado, que aquilo é uma advertência, ela muitas vezes não tem outra opção. Os benfeitores preferem deixar que ela caia, né? Então, vamos imaginar um médium muito promissor que está começando o trabalho e a casa espírita em que ele está começa, né, a crescer, as pessoas começam a chegar, mas ele está tendo muita dificuldade de lidar com a questão da afetividade descontrolada dele. Os espíritos ajudam. Os espíritos poderiam, inclusive, neutralizar magneticamente aquelas tendências dele. Mas isso seria temporário e seria falso. Então, vamos supor, né, eu trabalho muito com exemplos, porque eu acho que senão fica uma coisa muito distante. O sujeito foi uma mulher muito atraente na vida passada, né, que tinha todos os homens a seus pés, e aí reencarna com a mediunidade, né, como tarefa, como missão, mas reencarna homem. Eu estou falando do exemplo que eu conheço. E aí vive desde a juventude, né, a pressão, né, da atração pelo sexo, pelo mesmo sexo, porque ele, na verdade, é uma mulher encarnada num corpo de homem. E aquelas pessoas vão ao centro, começam a ir ao centro, e aquela pessoa é uma pessoa carismática, que atrai, né? E muitas vezes a pessoa luta, porque ela sabe que não é para ir por aquele caminho, aquilo faz parte do passado, aquelas forças são forças do passado. E a pessoa também percebe que, bom, se você sente atração por 15 pessoas numa semana, é porque, lógico, que você tem um desequilíbrio nessa área. Então, muitas vezes o médium está sozinho, ele não tem com quem conversar sobre aquilo. Você não escuta nada disso em nenhum curso de mediunidade. A pessoa lê aquela coisa arada toda e não tem um Cristo que fala para ele. Você vai sentir isso, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com o dinheiro, cuidado com o poder e com os poderosos. Né? Então, o médium muitas vezes está assim mesmo, está tudo nos livros, mas ele não consegue entender, como mensagens como essa, por exemplo, às vezes a gente não entende, não percebe. E aí ele não resiste, mas aí os espíritos poderiam falar, não, vamos ajudá-lo, vamos aplicar passes magnéticos, vamos diminuir, né, a força sexual dele, vamos controlar isso, sim, mas eles vão ter que fazer isso a vida inteira, então. E aí, eles preferem, às vezes, deixar que a pessoa, já que ela não está lutando e não está trabalhando e não está bloqueando aquilo, fazendo o esforço, eles, às vezes, preferem deixar, bom, então deixa aí, vamos fazer o quê? Né? E aí a pessoa começa a entrar. E ela vai naquela desabalada e começa a ser vampirizada e começa a viver uma vida desregrada. E eu estou falando aqui de casos muito específicos, gente. Pessoas que vieram com compromissos na mediunidade muito grandes, que tinham uma perspectiva, que já estavam influenciando a vida de muita gente. E, de repente, caem. E às vezes a espiritualidade fez o que pôde para tentar ajudar. Então, o esforço que nós temos que fazer para melhorar a nossa vida, para dominar quem nós somos, para não cair nos mesmos erros, é imenso. Mas isso passa pela correção do nosso psiquismo, buscar a humildade, né? Entender que nós não somos nada, que ter mediunidade não é nenhum privilégio, né? É, por enquanto, sinal de que nós temos necessidade de trabalho.
E a nossa necessidade é tão grande que nós temos que trabalhar dos dois lados da vida para acelerar o passo e poder acertar as contas. Então, Dona Ivone Pereira, né, a Yuri falou os espíritos oferecem mesmo. Né? Você não gosta daquela pessoa, quer que eu dou um jeito nela? A gente se sente tentado, né? Porque às vezes é uma pessoa que está infernizando a tua vida. Porque tudo que eles querem é que a gente caia, né, no compromisso de, você cede para a gente, agora nós somos amigos. Né? Você não quer ter mais influência? A gente pode abrir caminhos para você, né? Por isso que está cheio de gente, indo em Pai de Santo, em terreiro de Umbanda, né? Principalmente os de linha, né, perigosa, linhas de esquerda, né, que eles chamam, porque é a atração do fácil, né? E muitos médiums são tentados, muitos doutrinadores são tentados. Né? Então, muitos de nós sofremos todos os dias, mas não precisa ser médium, basta que você queira melhorar de vida e você vai ser tentado. Basta que você queira mudar de vida e melhorar e crescer, você vai ser tentado naquilo que é o teu ponto fraco, ou os pontos fracos, né? Quem dera a gente tivesse só um, né? Então, Dona Ivone Pereira, por exemplo, chegou um espírito para ela e falou, era um escritor famoso, brasileiro, falou, eu posso escrever por você um romance, mas eu não vou escrever romance espírita, não, quero escrever um romance que eu quero escrever. Você pode publicar com o teu nome, se você quiser, você vai ganhar muito dinheiro, porque eu escrevo bem. Espírito não quer dizer que é espírita, ou que é cristão. O fato de ser espírita não transforma ninguém em bom, nem em mal, nem em cristão, nem em espírita. Né? Então, e ela falou, não, né? Muito obrigado, meu trabalho não é esse, meu compromisso não é esse. Então, não é fácil, meus irmãos, porque é muito triste chegar no plano espiritual e se dar conta de que perdeu uma belíssima missão, um trabalho bonito. Mas não existe mediunidade nem não mediunidade. O que existe eu estou disposto a me transformar numa pessoa melhor, num cristão. E eu vou fazer o esforço para isso. Por exemplo, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que chama O Dever. E eu lembro de ter lido o romance Renúncia. E eu fiquei muito bravo com a história. Porque a gente gosta de história, né? Nos romances a gente torce para as coisas erradas, né? Como nos filmes. E a Alcione, né? Ela tem um amor, né? Lá por um rapaz que, no fim, ele acaba indo para a carreira de padre, mas ele volta o tempo todo para ela, dizendo, não, se você falar, vem, eu largo tudo e vou embora. E eu fiquei muito bravo com a história, porque eu dizia, poxa, né, qual que é o problema? Né, vai embora, é um grande amor, é uma gêmea, né, mas ela tinha a noção do dever. Vai fazer o teu trabalho, meu filho, você tem muita coisa para acertar. A vida é eterna, a gente vai se amar depois, vai ter tempo para isso, mas vai lá acertar o teu passo, com Deus e com as tuas responsabilidades. Então, eu fiquei bravo lendo romance, mas era o quê? Eu era o homem do mundo, o homem velho, né, analisando a situação. Porque quem era essa mulher? Era uma mulher extremamente forte, dizendo a esse homem, vai fazer o teu trabalho, vai fazer o teu dever. Né, você assumiu compromissos com a igreja, com Cristo, vá fazer o teu trabalho. Né, então, é muito duro, porque em face do dever, nós somos ainda muito fujões. O dever para nós ainda é um grande desconhecido, né? Essa noção de fazer porque é meu dever. Né? E se a gente se apegasse à noção de dever, nós faríamos muito menos erros do que fazemos. Mas, vamos lá, palavra aberta. Outra coisa que eu acho também para os médiums, né, ou para quem sempre deixa para amanhã, né? Agora não tenho tempo,
espera sempre a situação ideal para se implicar no trabalho, para se implicar no estudo, mas isso não existe, né? Não existe situação ideal. Às vezes a gente começa o dia, já embarca na rotina, no trabalho, nos afazeres da casa, da família, você tem que cuidar das finanças da casa, dos compromissos financeiros, tem que cuidar do corpo. Então, o tempo come, né? E às vezes a gente fala, eu não tenho tempo de estudar, de me aplicar para o meu crescimento espiritual. E isso é o maior erro, acho que é o maior erro que a gente pode cometer, é negligenciar o nosso crescimento espiritual. Não podemos deixar mais isso para depois. A gente já deixou muito isso para depois. Já foram vidas e vidas e vidas que nós fomos deixando isso para trás, sem nos aplicarmos, sem crescermos espiritualmente. Por isso que a gente está aqui ainda. Então, é um apelo, né, esse chamado para que a gente priorize o crescimento espiritual. É a prioridade, né? Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, a busca do crescimento espiritual tem que ser a nossa prioridade. E para a gente não perder essa vida, porque nós vamos chegar lá no mundo espiritual e a gente vai se arrepender muito do tempo perdido. Porque os espíritos, eles vêm nas reuniões mediúnicas, os benfeitores, eles vêm falar para a gente, aproveitem o que vocês têm, aproveitem as oportunidades, aprendam, porque não existe nada mais decepcionante que chegar do outro lado sem ter cumprido com o compromisso, sem ter feito o que tinha que ser feito, sabe? Não é médium, mas a gente pode levar a mensagem, dar um livro para alguém, fazer o bem, levar o tempo a gente gerencia. Então, quando a gente coloca isso como prioridade, 1 hora na semana, 2 horas na semana, não é nada. Às vezes a gente perde um tempo terrível, né? Fazendo nada, assistindo besteira na televisão, e é um tempo que pode ser aplicado, né, para o nosso crescimento. Então, é algo que a gente não pode mais deixar de lado, né? Essa dedicação ao nosso crescimento, ao nosso aprendizado e ao nosso desenvolvimento, né? Mas note bem que a Giovana está falando, nosso crescimento, nosso aprendizado, nosso desenvolvimento. Não citou a palavra mediunidade. Porque não é isso que está em questão. A questão aqui, mediunidade é só um aspecto da vida. Nós poderíamos estar numa escola de pintura ou de música, falando de música ou de pintura. Também é um dom, também é um talento. Agora, você vai ser um músico que contribui para elevar o espírito humano e o seu próprio, ou você vai ser um músico degradante? É a mesma coisa, né? Então, o que está em questão é o que você está fazendo de você mesmo. As pessoas acham que a gente quer que elas venham para o centro desenvolver mediunidade. Deus me livre. Né? Mediunidade dá trabalho, né? Como qualquer outro talento, dá trabalho. Não vem não, né? Vai fazer outra coisa, vai fazer o bem, vai trabalhar, vai ajudar, se achar que deve vir, que precisa vir, né? Que isso é importante para a tua vida, bom, aí venham conversar, né? Nos procure que nós vamos fazer o que a gente pode, o que é capaz, porque quem nos ajuda são os benfeitores, né? Da vida espiritual, os benfeitores, os livros, os que, né? Mas o que está em questão não é isso. Com mediunidade, sem mediunidade, o que está em questão é o que nós estamos fazendo da nossa vida. Né? Quantas pessoas têm o dom da música e se degradam pelo sexo? Destroem a si mesmas pelo sexo? Quantas se deixam seduzir pelo poder? E quantas acabam se destruindo pelo dinheiro? Então, não é diferente, são as mesmas tentações trabalhando em cima da nossa alma, bloqueando o nosso desenvolvimento, bloqueando a nossa felicidade espiritual.
Porque quando a gente fala desenvolvimento, né, é ser feliz, é ter o controle de si mesmo. O que é uma pessoa que se degrada pelo sexo? É alguém que não tem controle dessa área na vida dela. Vai nascer de novo com uma série de problemas, vai ser sempre, né, atraída e controlada por essas forças, até que um dia ela consiga controlá-las. O que é uma pessoa muito apegada ao dinheiro? E, normalmente, quando nós temos esses problemas, raramente a gente reconhece. Não, eu não sou apegado ao dinheiro. Eu não tenho problema com sexo. Eu não tenho problema com poder. Eu não sou preguiçoso. Eu não... Né? A gente raramente reconhece. Então, o processo que nós estamos aqui é um processo de crescimento. Não é fácil, né? A gente está numa luta difícil. Quem é médium sofre a pressão do plano espiritual inferior, dos amigos do passado que não querem que a gente avance. A gente tem a pressão da gente mesmo, né? Porque nós trazemos na alma todos esses desregramentos. Eu estou falando do médium, né? Da pessoa que está realmente implicada no trabalho, né? Cada um de nós tem uma natureza de trabalho diferente. Você tem que lidar consigo mesmo, mas isso é diferente se você quiser ser uma pessoa melhor? Tira a mediunidade, o resto tudo fica igual. Você quer ser um homem decente, você quer ser um homem de bem, você quer fazer os teus negócios corretamente. Vai estar sempre gente chegando para te convidar para entrar numa negociata escusa, para pegar um dinheirinho aqui, para se implicar. É a mesma coisa. Não é a mediunidade que faz de nós alvos das tentações e dos... É querer ser bom, querer ser nobre, querer se desenvolver como ser humano, como pessoa. A mediunidade é um fator da nossa existência, às vezes, e às vezes nem é. O que significa que talvez você deva menos. Porque você está certamente tendo tempo para acertar suas contas tranquilamente, ou fez menos mal, se complicou menos. Médiuns com mediunidades perturbadas, com eclosões mediúnicas muito turbulentas, são pessoas que estão sendo chamadas pela vida espiritual a uma conscientização maior. Como existe a mediunidade, como um fenômeno natural também. Você simplesmente é uma parte da evolução da pessoa, que vai acontecer, porque nós somos espíritos. E, de repente, numa fase da tua evolução, você simplesmente pode começar a perceber que tem espíritos desencarnados, né? Que eles nos cercam, que eles são nossos amigos, pessoas que viveram conosco, parentes. Não são fantasmas, né? Nada disso, são pessoas. Então, o médium, ele enfrenta, sim, lutas, né? Ele enfrenta lutas. O médium que vem com trabalho na doutrina. São lutas, e você tem que... por exemplo, muitos casos que a gente acompanha, né, a eclosão da mediunidade ocorre com espíritos do passado da pessoa vindo procurá-la para acertar as contas. Então, a pessoa começa a sofrer angústias terríveis, dores, e outros a mediunidade vai eclodir naturalmente, porque está menos em questão esse aspecto. É um trauma emocional, ou é simplesmente um momento da vida da pessoa que ela começa a sentir, perceber, e ela está sendo chamada, talvez, se ela quiser, a explorar essa nova possibilidade do psiquismo dela. Ninguém é obrigado a desenvolver mediunidade, né? Às vezes eu me pergunto, as pessoas nos centros espíritas têm essa mania, você é obrigado, vende, mas aí a pessoa vai e ninguém mostra para ela o que é para fazer, qual é o caminho, por onde ir, o que é desenvolver mediunidade. Desenvolver mediunidade é se desenvolver como ser humano. Me perdoe o tempo tomado, mas acho que talvez valha a pena, né? Por exemplo, tem uma mensagem não lembro se é de Emmanuel, ele diz que as pessoas querem ser videntes, mas elas não prestam atenção em nada do que está em volta delas. A mãe está com dor, o pai precisa de ajuda, o irmão está passando por uma fase difícil, mas você está preocupado em ver espíritos. E não está vendo o que está do teu lado. Você quer ouvir os espíritos, mas não ouve ninguém.
Você quer ajudar o plano espiritual inferior, né? Os irmãos desencarnados, né? Como se nós tivéssemos poder para isso, né? Não temos, mas poder para ajudar, né, os miseráveis da Terra, nós temos. Nós podemos fornecer sopa, podemos ajudar com cobertor, podemos ajudar as pessoas necessitadas. Mediunidade é um aspecto, e às vezes é o menor do nosso trabalho no pessoal com o espiritismo. Às vezes é o menor. E as pessoas têm uma mania de valorizar, como se fosse um... Né? Normalmente o médium é um endividado, né, que precisa de trabalho. Mas o trabalho, ele é imenso, dá para fazê-lo em todos os aspectos da nossa vida. Agora, você quer explorar essas novas possibilidades do seu psiquismo? É você que decide. Às vezes você não tem muita escolha, quando é uma eclosão violenta da mediunidade ligada a compromissos, ao passado. Agora, eu conheci gente que tinha talento para matemática, mas não quis estudar matemática. Eu tinha um amigo que, quando a gente ia começar os exercícios, ele já tinha terminado, estava batendo papo. Mas ele não quis saber de estudar, foi fazer outra coisa na vida, abrir um comércio, não queria saber disso. Mas aí já não estou entendendo. Mas a pessoa que se nega a desenvolver e tem compromisso, não vai ampliar esse compromisso? É que nós temos vários aspectos aqui. Eu não sei se vocês... A gente precisa fazer a distinção entre o médium que vem com uma carga de trabalho e de compromissos para saudar, e o fato de que a mediunidade é um aspecto natural da nossa personalidade e da nossa vida. Então, eu posso ter uma eclosão da mediunidade simplesmente porque aconteceu, eu estou no meu desenvolvimento pessoal, numa fase que eu começo a sentir, perceber. Isso não quer dizer que eu vim com trabalho, que eu vim com compromissos. Né? É aí que está a sutileza. A mediunidade é uma coisa normal no ser humano. E essas mensagens que nós estamos estudando hoje falam especificamente de médiuns que vieram com grandes compromissos, que vieram com trabalho de resgate, né, tanto de trabalho de divulgação da doutrina espírita, como de trabalho mediúnico mesmo. Às vezes vem para receber mensagens, psicografias, para atender os necessitados dos planos inferiores da vida, que estão nos umbrais, que precisam de socorro. Né? Aquela pessoa se propôs a fazer isso. Ivone Pereira se desprendia do corpo à noite e ia com os benfeitores socorrer suicidas, né? Irmãos enlouquecidos nas esferas inferiores. Ela era médium dos espíritos para atender esses espíritos, porque eles viam a Ivone Pereira porque ela tinha o perispírito ligado ao corpo, mais denso. Mas não viam o Dr. Bezerra, não viam o mentor dela, né? Então, ela podia auxiliar esses espíritos. É um compromisso que ela assumiu de auxiliar essas pessoas, os livros que ela recebeu. Né? O Chico Xavier, não precisamos nem falar, que não é um médium de resgate, ele era um médium missionário, né? Um servo do Cristo na Terra. Mas a maioria dos médiums que nós conhecemos, né, são médiums que estão em trabalho de resgate. Então, há essa diferença. A mediunidade como um desenvolvimento, né? Você, por exemplo, está nas reuniões mediúnicas, você participa, você ora, os espíritos começam, você vai sentir os espíritos. Né? Faz parte do desenvolvimento psíquico nosso. A mediunidade é um dom. Todos nós aqui somos músicos em potencial. Alguns já têm o dom que aflorou, outros ainda não. Todos são médiums. Está em nós isso. Né? A mediunidade é simplesmente a expansão do perispírito, a capacidade de sentir o plano espiritual. Só isso. Agora, alguns vieram com isso limitado, porque precisam se concentrar em outras áreas do seu desenvolvimento nessa encarnação. Mas o que é que impede que a pessoa também desenvolva isso? Nada, eu posso ser professor de matemática ou de ser engenheiro e quero fazer música nos fins de semana. Nada me impede. Agora, uma coisa é o médium como produto natural da evolução, todos somos médiums, por isso que Allan Kardec falou isso. E o médium que vem com os resgates do seu passado e com trabalhos assumidos. Eu me comprometo a levar a doutrina espírita
E aí, no meio do caminho, eu me iludo e acho que eu sou um missionário, mas não, eu estou levando a doutrina espírita porque tem muitas pessoas às quais eu prejudiquei, que eu desorientei, né, a quem eu fiz mal, a quem eu coloquei fora do caminho do evangelho. E eu peço para vir com um trabalho de divulgar a doutrina espírita, porque eu preciso que a mensagem chegue a essas pessoas. Então, eu, sendo médium na reunião mediúnica, eu posso ajudar aqueles irmãos que eu, muitas vezes, levei para as guerras, para os vícios, para os crimes. Né? Ou que talvez eu não tenha levado, mas que eu me propus a ajudar. Eu quero ajudá-los. Aí, aqueles médiums, o plano espiritual fala para a gente, né? Olha, você vai correr riscos, é difícil, mas é o trabalho, é esse o trabalho. Se não tiver risco, não tem recompensa, né? Lá para os teus 25, você vai começar a aflorar a mediunidade e nós vamos começar a deixar alguns irmãozinhos te procurar. Porque eles vão esperar 25 anos no plano espiritual pelo teu socorro e pela tua ajuda. Então, para nós, parece um incômodo terrível. Mas eles estão esperando, faz 25 anos. E a gente acha que está incomodadinho. Né? Então, assim, os benfeitores mandam e falam, deixa aí, porque agora a pessoa precisa acordar, nem que seja no choque. Né? Mas isso é um aspecto da mediunidade. Né? Não quer dizer que toda mediunidade seja assim. O Chico, com 17 anos, começou a receber as psicografias e não parou nunca mais. Agora, ele recebeu ataques dos espíritos das trevas, ele foi tentado de todas as maneiras, ele viveu infernos, às vezes, né, terríveis de provações. Perdeu a família, teve que se mudar de Pedro Leopoldo, porque aquela cidade era um movimento que não parava. Né, enfim, cada história é uma história, cada situação é uma situação. Cada mediunidade é de um jeito, cada pessoa veio com um propósito. Né? Por isso que o estudo é importante. Né? O médium que se afasta do estudo, a pessoa que quer crescer, que se afasta do estudo. Então, você perde o elo, né? com a força espiritual que pode te ajudar, que pode te auxiliar. E a pessoa, muitas vezes, cai, ela se isola, ela se afasta de todo mundo, ela não tem, às vezes, a humildade para reconhecer que errou. Porque errar pode acontecer com qualquer um de nós. Se a gente tiver a humildade de aceitar que errou, os benfeitores têm algo a fazer por nós. Mas se nem isso a pessoa às vezes aceita, fica difícil. Ficou claro? Eu achei que Ficou claro. Ficou. Ficou claro? Ficou. Eu achei interessante quando a Giovana falou do chegar do outro lado, né? E o que a gente vai sentir quando a gente chegar do outro lado, né? Será que a gente vai estar envergonhado de não ter cumprido nossa missão? Ou será que a gente vai estar feliz, né? Às vezes os benfeitores, eles vêm e dão mensagens para a gente, eles falam, gente, trabalhem o máximo que vocês possam, porque nós gostaríamos de estar aí, porque é aí que a gente tem mais oportunidade de fazer. É encarnado que a gente tem mais oportunidade de trabalhar e de ajudar, né, e de crescer. Então, eles falam, olha, e às vezes são benfeitores que fizeram muito. Envergadura moral. Entendeu? Que são espíritos de luz. E eles falam, olha, eu quando cheguei aqui, eu me arrependi de não ter feito mais. Então eu falo, se ele se arrependeu de não ter feito mais, imagina eu, né? Então, gente, mãos à obra, vamos trabalhar porque vale a pena, viu? Acho que alguém quer chegar lá e ficar morrendo de vergonha? Eu não queria não, gente, sério. Então, acho que eu vou correr contra o tempo que eu já perdi, né? Isso, a gente tem que trabalhar mesmo. E vamos abrir, né, para perguntas, se alguém tiver questões, tem coisa que não entendeu, que não ficou claro. É normal, às vezes é um assunto complexo, difícil, né? Às vezes
perguntas, comentários, tem que ficar à vontade, não saiam com coisas, né, na cabeça sem entender. Oi, Glaucio. Posso falar? Pode. Oi, boa noite. Assim, a mediunidade, às vezes a gente tem uma noção de que a mediunidade seria só uma incorporação, sabe? A gente acaba esquecendo que não, né? Às vezes, que nem assim, uma pessoa que chega perto de você e que você está com algum problema e aquela pessoa simplesmente, assim, conversando, ela te passa, assim, uma paz e palavras, ou ela te mostra algum outro caminho que vai fazer com que você pense de outra forma, sabe? Então, eu acho, assim, que a mediunidade não é só a incorporação, não é só a psicografia, não é só a vidência, ou você vê espíritos, né? Eu acho que ela é mais sutil, às vezes, a gente não presta atenção nisso, né? Às vezes, alguns espíritos, né, o seu mentor, né, pode chegar perto de você e, olha, fala isso para aquela pessoa, né, para que ela se acalme, para que ela enxergue outro ponto de vista, né? Às vezes a gente fica só fantasiando, né, e não presta atenção nessa sutileza também, né, da mediunidade, que também pode acontecer, né? Perfeito, Glaucio. Perfeito. E é isso aí que a gente quer dizer, que a mediunidade é desenvolvimento pessoal. Você está ligado o tempo todo na vida, no bem, nas pessoas, né? Não é na mesa mediúnica. Perfeito, é exatamente isso. Você não precisa ir para reunião mediúnica para ser médium. A mediunidade é estar conectado com o plano superior, ajudar as pessoas. Né? É exatamente isso. Né? É você estar, você ali naquele lugar que você recebeu a intuição de ajude essa pessoa, fale isso. É isso a mediunidade. Né? É ali que a tua mediunidade está em ação. É ali que ela está ajudando. Né? E sim, eu posso ir para a reunião mediúnica ajudar os espíritos necessitados. Mas aquele encarnado que está do nosso lado também é um espírito necessitado que às vezes está precisando de ajuda, né? Perfeito, é exatamente isso. Excelente. Porque às vezes eu penso assim, porque eu tenho duas pessoas assim na família e que elas, assim, elas não são espíritas, né? Mas elas acreditam que existe alguma coisa além, né? Mas elas são católicas. E só que toda vez assim que você vai conversar com elas, quando você tem algum problema que está afligindo essas coisas, elas assim, sabe, conseguem trazer um pouco, elas conseguem trazer paz para você, sabe? Consegue te mostrar o outro lado daquilo, estão sempre, assim, ajudando, né? Eu vejo assim que é uma característica delas, elas estão sempre ajudando o próximo, sempre. Uma delas é minha tia, né? E ela sempre fala assim, eu como boa cristã, eu sempre procuro fazer dessa forma, eu não fico pensando no que aquela pessoa vai falar para mim, no que ela vai fazer, e aí eu fico pensando, falo, nossa, gente, tia, você é uma médium, assim, inclusive sonhos que ela tem, assim, que são super reais, assim, sabe? E, é, e Perfeito, é isso aí. aí eu sempre enxergo ela, assim, tipo, como É uma médium. cristã. É É cristã. cristã. O cristão é médium, né, do Cristo, dos espíritos Uhum, superiores. Ele é médium do Cristo. Então é uhum, isso, né? André Luiz fala lá no livro Mensageiros, ou nos Domínios da Mediunidade, de repente eles veem uma ambulância passando e o enfermeiro ou o médico que está dentro da ambulância com um espírito, um anjo de luz do lado dele, né? E o André Luiz pergunta, ele deve ser espírita, né? Ele fala, não, não é é, espírita. Pode ser evangélico, sim. né? Mas é bom. Aí, a mediunidade é isso. Essa é a mediunidade na qual a gente deve se concentrar. Uhum. Ser bom. Oi, Yuri. Eu me pergunto, todas as pessoas que têm a mediunidade exaustiva, eles escolhem venir com a mediunidade ou também outras vezes é imposta porque essa pessoa errou muito? Normalmente, Yuri, quando nós temos a mediunidade de forma ostensiva, ela é uma solicitação
ou uma indicação do mundo espiritual que nós aceitamos. Porque em face de toda a tragédia que às vezes a gente vê que provocou, a gente fala, o que eu posso fazer para corrigir isso? E não é necessariamente ser médium, Yuri. Às vezes a pessoa vem com um dom para o trabalho na medicina, na enfermagem, e ela fala, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser bom, eu quero construir uma creche, eu quero cuidar das pessoas idosas. São muitos os compromissos, e eles podem ser muito variados, e não necessariamente um mediúnico. Por exemplo, você vê médicos que, por uma razão que eles não sabem, separam horas da semana para poder atender pessoas carentes. Ou vão atender numa creche, num asilo, né? Ou que vão para a África em missão, ajudar pessoas, fazer cirurgias. É belíssimo tudo isso, sabe? E essa pessoa, às vezes, assumiu o compromisso, né? de ajudar. Então, tudo que está em questão, seja lá qual for, o que nós precisamos ser bons. Essa é a mediunidade que nós temos que desenvolver, né? Sermos cristãos. Mas pode ser imposta também? Não. Não, ok. Não. O que pode ser imposto, Yuri, não imposto, mas você não tendo, a pessoa não tendo condições de escolher, de fazer, ela pode nascer com um baita de um problema mental, porque ela vai estar assediada muitas vezes por aquelas entidades, e isso vai desnorteá-la durante toda uma vida. Então, e ela não está numa condição que ela não tem condições, ela precisa de encarnações intermediárias para se refazer, para se reestruturar, e aí lá na frente ela vai poder escolher. E você imagina uma pessoa que cometeu grandes crimes, que fez coisas terríveis, e de repente você se dá conta, né, das tragédias todas que aquilo criou, que foi, né? Então, muitas vezes você não dá conta sequer de aguentar o peso daquilo tudo, né? E muitas vezes a gente reencarna para se esconder, inclusive. Mas chega o dia que, tendo consciência, né, a gente vai pedir para resgatar isso pelo amor, pelo trabalho. Né? Mas a gente não pode impor o trabalho da mediunidade a alguém, né? Isso é uma escolha consciente. Acho que a gente não pode se enganar, né? É achar que a gente não tem compromisso. Todos nós aqui temos compromissos. Compromissos leves ou pesados, mas todos nós temos compromissos. E é o compromisso do trabalho no bem, o compromisso do trabalho com Cristo, é o compromisso de levar a mensagem de amor. Então, quando a gente faz o bem, a gente está levando a mensagem de amor do Cristo, e todos nós temos esse compromisso. Cuidado, porque às vezes o compromisso está do teu lado, não é no centro espírita, não é salvar o mundo. Às vezes o compromisso são os 2 filhinhos que você tem, precisa educar, é o marido que precisa da sua ajuda, é a mãe e o pai que estão precisando de socorro, né? São os filhos você não tem filhos, são os filhos da sua irmã, são os seus sobrinhos, às vezes o compromisso está perto, né? A mãe de André Luiz reencarna para receber 2 moças, né, que eram perturbadas, desequilibradas. Lógico que ela pode fazer outras coisas, lógico que ela pode trabalhar no bem, né? Lógico que ela deve ter vindo com mais perspectivas do que só isso, né? Só isso, entre aspas. Né? Mas era esse o compromisso que ela se propunha nessa encarnação, ajudar aquele trio de pessoas, o ex-marido, essas 2 moças, né? Então, às vezes, o compromisso, a gente fica procurando longe, né? Às vezes, o compromisso nosso é ter um lar sólido para criar os filhos, prepará-los para a vida, né? Ter um lar estável, onde possam nascer espíritos que vão vir com compromissos sérios. Né? Nós, às vezes, não somos o elo mais importante da corrente, né? E da cadeia de ações e reações, nós somos uma parte dele, mas se nós não fizermos a nossa parte, aquele espírito que está precisando de nós e que vai nascer no nosso lar, eu me envolvo numa aventura emocional desequilibrada, ou numa aventura política, ou numa disputa por poder e dinheiro, e desestabilizo o meu lar, destruo a minha família, e eu deixo na mão aqueles espíritos que vieram
buscando o equilíbrio e a estabilidade que eu poderia oferecer e deveria oferecer para eles. Então, no resumo, no frigir dos ovos, o que é? Seja bom, viva com decência, cumpra teus deveres, faça o melhor que você puder de si mesmo e da sua vida. E o resto, os espíritos encaminham, os livros nos ajudam, os benfeitores nos mandam as pessoas que vão nos ajudar. Né? Façamos de nós mesmos o melhor que nós pudermos fazer. Todo o restante Deus cuida, Deus provê. E o nosso tempo explodiu, né? Vamos, então, finalizar a nossa reunião, não temos mais tempo para mais comentários. E a regra é sempre simples. Quando eu falar a palavra aberta, levanta a mão rápida, porque senão eu fico na tentação de falar. Então, vamos lá. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores da vida maior, se pudéssemos e se pudermos pedir o mais precioso dos dons, a mais nobre das faculdades, o mais precioso dos talentos, nós te pedimos, Senhor, que nos ensine a humildade. O Senhor, que veio a este mundo representando as forças divinas que nos criaram. O Senhor, que veio a este mundo como embaixador de nosso Pai Celestial, chegou a Ele nas palhas de uma manjedoura humilde, cresceu no trabalho da carpintaria com um homem simples e bom. Teve os cuidados e o carinho de uma mãe simples, nobre. Caminhou entre os simples, acolheu os sofredores, socorreu as dores, os sofrimentos, as misérias humanas. Não tinha uma pedra para repousar a cabeça. Nós, Senhor, se pudermos te pedir um dom, um talento, uma faculdade, nós te pedimos, dá-nos a humildade, Senhor. Nós agradecemos, Mestre, o carinho, a bênção, a presença dos nossos benfeitores. Que as nossas preces tragam luz aos corações aflitos. Que nossos estudos e orações possam clarear o caminho dos nossos irmãos que vêm aos nossos encontros, buscando socorro, buscando equilíbrio, buscando um recomeço, porque todos nós temos o direito de recomeçar. Nos abençoe a todos, Senhor, que os nossos caminhos sejam amparados pela Tua luz e que a humildade nos proteja de nós mesmos. Fique conosco, Senhor, hoje e para todo sempre. Que assim seja.